Olá, já estamos no ar com mais uma edição do Negócios na Pauta. Se tem algo que é indissociável do universo empresarial, é a necessidade de adequação constante às leis. Isso traz à mente um conceito que tem várias aplicações, o da segurança jurídica. Se por um lado essa definição diz respeito ao necessário cumprimento das regras jurídicas para que o negócio exista, por outro, o conceito também se relaciona a um princípio que tem conexão direta com os direitos fundamentais no âmbito do ordenamento jurídico pátrio. O fato é que, independentemente do conceito em questão, o mundo business é diretamente impactado pela justiça, cenário de investimentos, iniciativas, investimentos e empreendimentos de toda a ordem. Hoje, esse é o nosso tema central aqui no programa, que conta com uma participação muito especial. E eu já vou agora aqui encontrar o meu amigo Arthur Cabral, que vai nos apresentar, não é, Arthur, nosso convidado especial de hoje aqui no programa. É verdade, Dalva. Nós temos aqui hoje no estúdio do Negócio da Pauta o desembargador Dr. Paulo Welten, que acaba de ser eleito presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. E o Paulo Welten, o Dr. Paulo Welten, é o atual corregedor e será sucedido em breve pelo desembargador Frois Sobrinho, também recém-eleito para o cargo de corregedor. Cabe aqui fazer um breve resumo da biografia do desembargador Dr. Paulo Welten. Ele nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e há quase 40 anos vive no Maranhão. É formado em Direito na Universidade Federal do Maranhão, tem doutorado em Direito pela PUC de São Paulo e desenvolveu uma sólida carreira na advocacia, com atuação principalmente na área civil. Em 2007, ou seja, há 15 anos, o Dr. Paulo Welten passou a integrar a Corte Maranhense na vaga do 5º Constitucional. No próximo mês de abril, ele encerrará a gestão à frente da Corregedoria Geral de Justiça, onde desenvolveu um trabalho marcado pela modernização e pelo empreendedorismo na iniciativa pública. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Paulo Welten. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. É uma honra. Boa noite a vocês e aos seus telespectadores. Pois bem, o senhor está concluindo os seus 2 anos de mandato frente à Corregedoria. Qual o balanço que o senhor faz desse trabalho de 2 anos, doutor Paulo Welten? Olha, foi um trabalho de muita luta, muita dedicação, muito empenho. Eu consegui reunir uma equipe de bambas, de bons servidores, muitos deles do próprio quadro do Poder Judiciário, e organizamos a nossa gestão baseada em 4 eixos temáticos, né? Dentro daquela ideia de que a nova administração pública no Brasil ela vai procurar eixos temáticos para você tentar desenvolvê-los dentro de um período curto de gestão, que no nosso caso é de 2 anos, né? Metade do mandato normal das eleições mundanas, né? E quais foram esses eixos? O primeiro dele, o eixo de governança, né? Nós tivemos que trabalhar no sentido de conhecer o serviço para saber como atuar sobre ele. Na sequência, com resolutividade, porque não adianta você, muitas vezes, identifica o problema, mas não consegue dar cabo dele. Então, a gente trabalhou muito com essa ideia de que a iniciativa tem que estar ao lado da acabativa. Essa foi, portanto, aí uma mola mestra do nosso trabalho. Na sequência, nós tivemos que investir pesadamente em integridade. Implementamos, somos a primeira Corregedoria Geral da Justiça no Brasil a implementarmos um programa de compliance dentro da Corregedoria e, a partir dali, espraiar esse programa para todas as unidades judiciais do Estado, com falas, com lembranças, recomendações. Esse foi o norte do nosso serviço. E, por fim, o eixo transparência, né, que diz respeito a isso aqui, a essa comunicação que o judiciário ele tem que retomar com a sociedade, né? Boaventura de Souza Santos costumava dizer que uma das questões mais difíceis para o Poder Judiciário sempre foi a comunicação dele com os mídias, né? Aqueles que são as fontes de informação. Então, a gente sabendo disso e buscando aquilo que ele também falava numa obra clássica dele, para a transformação democrática da justiça, é que essa justiça que conversa com a sociedade, ela realiza aquilo que se espera dela, que é uma justiça de proximidade com o cidadão. Então, esses foram os 4 eixos temáticos da nossa gestão. Eu tenho uma pergunta curiosa a respeito da sua preparação para ser um gestor. Porque a gente sabe, não é, Arthur, que no ambiente acadêmico
nem sempre a formação em direito, a formação técnica, especializada na técnica, prepara um bom gestor. Em quase todos os cursos, né, Em Dalva? quase todos, né? Sim, Mas o destaque agora, assim, para o direito, pensando a gestão no ambiente público com uma cabeça bem semelhante à cabeça de um empreendedor no mercado aberto. Então, queria saber do senhor como foi essa preparação. Essa daí é a pergunta de $1 milhão. Os juízes, eles hoje têm esse grande problema, é o grande desafio da magistratura como um todo. E é exatamente esse. O que nós temos pela frente? O juiz se prepara como técnico, ele faz o curso de Direito na universidade. Ele faz um concurso depois disso. Esse concurso vai examinar o conhecimento jurídico dele. Nós não conseguimos aferir o conhecimento dele como gestor. Mas no Brasil, diante dessa demanda cada vez mais crescente de processo, os nossos juízes tiveram que se transformar em gestores da noite para o dia. E isso, sem dúvida nenhuma, exigiu muito por parte dos cursos de formação, das escolas da magistratura. Todas as escolas hoje têm investido muito em capacitação, em formação permanente de juízes, porque nós sabemos que se o juiz ele não tiver a gestão da sua unidade jurisdicional, ele não consegue dar conta. E hoje a gestão não é nem só da unidade como um todo, o seu corpo de servidores, de assessores e de auxiliares. É a gestão de julgamento, a gestão do próprio processo. Se ele não tiver uma organização lógica para dar cabo àquilo, ele não consegue. E ele está sendo cobrado. Os nossos magistrados, todos sabem disso, eles foram colocados numa espécie de linha de produção fordiana. Nós hoje trabalhamos com metas. É meta número 1 para vencer a quantidade de processos distribuídos no ano, é meta por especialização de matéria. Então, os juízes hoje estão nesse contexto de trabalhar com metas para produzir. E se ele não colocar na cabeça que ele tem que gerir a unidade, ele dificilmente consegue bater essas metas. Em alguns casos, são casos extremos, é verdade, aí ele pode até correr o risco de ter que responder a um processo disciplinar. O senhor citou 3 palavras: a integridade, a compliance e também a transparência, a comunicação. E falou agora em metas também, E são palavras... E governança. E governança. E são palavras que vêm bem da iniciativa privada, Sim. A indústria 4.0, né, A indústria 4.0. Sim, sem dúvida. Então, esse desafio já é grande na iniciativa privada, No serviço público deve ser um desafio muito maior. Esse é um trabalho que já está acabado ou ele ainda tem alguns anos para levar adiante? Olha, eu costumo dizer que aprimorar as instituições da República é uma tarefa que nunca acaba. E eu digo isso inspirado no Douglass North, que foi o grande pai, inventor dessa teoria institucional. Não há dúvida que muito do que hoje é realizado no serviço público decorre de experiências antes vivenciadas na iniciativa privada. Eu mesmo sou um exemplo típico dessa transposição do ambiente privado para o ambiente público. Eu fui durante muitos anos, durante 15 anos, advogado empresarial, ininterruptamente, e cheguei no tribunal indo logo para uma câmara criminal. Então, você tem um impacto forte ali, mas a gente tentou rapidamente organizar o nosso serviço, a organização de gabinete, procurando quadros qualificados na iniciativa privada, naqueles cargos comissionados, e também dando a capacitação necessária ao pessoal de apoio do serviço público. Essa interlocução, essa troca de experiências entre a iniciativa privada e o serviço público, ela sempre existiu no Brasil. É bem verdade que ela se aprofundou muito, a partir da Constituição de 88 e das emendas constitucionais que se seguiram, entre elas a emenda constitucional que traz o princípio da eficiência para a administração pública. É curioso isso, A gente precisou de uma reforma constitucional para colocar lá na Carta Constitucional que a eficiência é um princípio da administração pública. Então, hoje, não há espaço mais para amadorismo, nem na iniciativa privada, porque lá é uma questão de sobrevivência. Ele não sobrevive se ele for amador, se ele não for dedicado e profissional. E no serviço público, a mesma coisa. O serviço público ele é
diuturnamente sindicado pelas pessoas, ele é criticado, ele é cobrado. Então a gente tem que fazer isso também. É uma questão de consciência, de maturidade, que eu costumo dizer que é a melhor de todas as qualidades da alma. A gente tem que aprender, né, ter a humildade de aprender, verificar as melhores experiências que a gente identifica claramente na iniciativa privada e transpor para o serviço público sem nenhum problema, sem nenhum trauma. Para encerrar esse bloco, eu faço uma pergunta para uma resposta breve, e aí a gente pode voltar a falar sobre o assunto no bloco seguinte. O que de experiência na gestão da corregedoria vai com certeza para agora o Tribunal de Justiça e o que é desafiador, mas vai ter avanço? Já é meta do desembargador Paulo Welter. Olha, não há dúvida que essa experiência vivenciada na Corregedoria Geral da Justiça, ela é fundamental para quem vai para a presidência. E isso certamente os colegas levaram em conta no tribunal. Aqueles que votaram, que confiaram em mim a oportunidade agora de administrar o tribunal. E por quê? Como corregedor, você vai conhecer o serviço básico da justiça. Aquele que está lá na ponta, né, o serviço do juiz de primeiro grau, né, o serviço, por exemplo, dos cartórios no âmbito do extrajudicial. Você tem, portanto, uma radiografia completa do serviço da justiça. E quando você tem essa percepção das dificuldades, dos anseios dos nossos juízes, enfim, aquilo que está ali no dia a dia dele, sem dúvida você se torna um gestor, assim eu espero, né, mais qualificado e tarimbado para tomar as decisões certas no momento certo. Muito bem, acho que assim a gente encerra esse primeiro momento do Negócios na Pauta. Na volta do intervalo, a gente vai saber mais sobre o nosso tema central, a segurança jurídica dentro do universo empresarial. É já já.